Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Nós existimos para facilitar estratégias, para que negócios e pessoas prosperem. E hoje, sem muitas delongas, estamos aqui muito felizes, muito, de falar com as pessoas que estão aqui na nossa frente. Raul, quer dar algum spoiler? Ó, falar de prosperidade com instituição centenária, né? Exato. A gente que tem que aprender, primeiro ponto. É. Então vamos lá, né? Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Bruno, eu sou sócio, fundador e estrategista na Transforma Negócios. E esse é o Raul, se apresenta. Olá, tudo bem? Raul também é sócio, fundador e estrategista. Ctrl-Z, Ctrl-V. Exato. É, Na mais Transforma fácil. Negócios. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no Spotify. Você vai encontrar um monte de episódio com vários vídeos e conteúdo de empresas que utilizaram estratégia para se transformar ao longo dos anos. E eu fiz essa deixa de propósito, porque a gente está de frente com uma empresa representada aqui por sua superintendente e seu vice-provedor, como o Raul falou, uma instituição, mas que se transforma há 130 anos, exatamente hoje. Você vai ver esse vídeo um pouquinho depois, a gente está gravando ele no dia 17 de fevereiro de 2025. E exatamente hoje, a Santa Casa de Limeira completa seus 130 anos de história aqui na cidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as estratégias, as movimentações e todas as transformações que foram ocorrendo ao longo desses 130 anos. Não todas, né? Porque acho que em uma hora... Uma hora não vai dar, né? De todas, assim, uma horinha de 130 anos vai dar. Então... Porque há 130 anos atrás nós também nem sabíamos tantos méritos detalhes assim, né? A gente não vai saber o bastidor, né? Do que aconteceu. Exato. Quem quiser saber todos esses detalhes aí tem que ler o livro, né? Aí, Exato. Então, primeiro, muito obrigado, então, apresentando vocês e agradecendo, né? Veridiana Cazon, superintendente da Santa Casa de Limeira, e José Mário Bosa Gazeta, vice-provedor aqui da Santa Casa. Em meu nome, em nome do Raul, de toda a Transforma Negócios e agradecendo a todos que estão assistindo nós aqui, muito obrigado por vocês disponibilizarem um tempo na agenda de vocês, de estarem aqui conosco, de compartilhar tudo isso, né? Na esperança do que a gente gosta de fazer, que é levar conteúdo para quem estiver assistindo e como que eles podem transformar a empresa deles também, né? Afinal de contas, como eu disse, a Santa Casa se transforma há 130 anos, né? Obrigado pela presença de vocês e detalhe, né? No dia do aniversário, então imagina a agenda de vocês como foi hoje. Bem tranquilo. É. Não teve evento, não teve compromisso. Muito bom. Quem tem a agradecer somos nós, né, pelo convite. É uma honra muito grande estar com dois grandes amigos, né, dois irmãos aqui, mas a nossa Veridiana, né, pessoa que é fundamental para nós, tem sido foi uma grande aquisição, né, e está transformando a nossa Santa Casa. Que legal. Da minha parte também, só agradecer. Vocês sabem o quanto eu sou grata de tê-los conosco, né? Sempre nos auxiliando, nos ajudando, principalmente na nossa transformação, né? E a toda a mesa, em nome do Tchê, né? Aqui representando toda a mesa, o nosso companheiro Wilson Rocha, que hoje resolveu nos abandonar também, né? E agradecer o apoio, o incentivo também que toda a mesa administrativa da Santa Casa tem nos dado para que toda esse gás, essa transformação, essa vontade que nós temos de passar o nosso conhecimento também seja profícuo para implantações e implementações dentro da Santa Casa. Né? E aqui tem um ponto, né, até antes de falarmos da história de Santa Casa, de vocês, de nós, né, de todo esse processo, já deixar um parênteses com um agradecimento, um abraço, uma homenagem justamente né, através da figura aqui do Zé Mário, Doravante nominado Tchê, né? Daqui pra frente Tchê, para ficar mais fácil. Então, ó, Tchê daqui pra frente, né? A gente sabe que tá falando Zé Mário Bosa Gazeta, mas através da sua pessoa, realmente mandar um abraço a todos os membros da mesa, né, diretora da Santa Casa, inclusive os que já passaram, né, e contribuíram, e na figura da Veridiana, para todos os colaboradores e médicos da Santa Casa também, que estão hoje e já passaram, porque são pessoas que honraram toda essa história e contribuíram para chegar onde a gente está aqui hoje, né? E até para quem nos ouve, a mesa é como se fosse um grande conselho, né? Exato. Então a gente tem a Irmandade, que são várias figuras da nossa sociedade que se reúnem, se irmanam de fato
em prol da instituição, por isso que ela chama Irmandade, né? Santa Casa de Misericórdia de Limeira, certo? Exato. Falei certo? Isso, Isso Legal. Então a gente tem uma Irmandade com centenas de pessoas que nomeiam uma 150. mesa, 150 pessoas, que nomeiam uma mesa para acompanhar os trabalhos, ver como estão as coisas. São 27 membros. 27 membros. Isso. E representando esses 27 membros, temos o provedor, que é o Wilson Rocha, o vice, Tchê, e fazendo a conexão com mais de 1.000 pessoas, 1.600 pessoas, mais de 1.600, se contar médicos, se contar Sim, parceiros, né? sim. A Veridiana, que faz toda a liga aí da Se da for- execução, se for né? chamar o pessoal que faz a escola, né? Hospital Escola, são 2.100 pessoas. É muito. É que muita estão lá gente, dentro né? da Sim. Santa Casa. É o segundo Então, pra maior quem tá- contratante da cidade, tirando a prefeitura, né? Após prefeitura, é o segundo maior empregador da Queria cidade. aproveitar esse gancho para dizer o seguinte: eu não sei, mas nesse tempo mais recente, vamos falar assim, né? Porque são 130 anos, eu acho que a figura do vice-provedor está fazendo frente agora. Verdade. Porque quando o Rocha assumiu, né, como provedor, eu entrei como vice, né? E durante um tempo ele ficou com o Marcos Bosa, e quando o Marcos ia se afastar, então eu entrei e fiquei junto com ele. A ideia nossa é trabalhar junto para que a gente possa fazer uma passagem mais tranquila, né? Legal. Quando o próximo provedor assumir, né? E que as coisas estejam andando sem que cause nenhum transtorno ou alguma dificuldade, né, no nosso dia a dia. Até porque é uma responsabilidade enorme, né? Muito grande. Ou seja, a gente conhece vocês, sabe da humildade com que vocês conduzem, né, aquilo, mas gente que tá de fora pode falar, né? O grau de responsabilidade que... Poxa, eu até... Como estava na cerimônia de manhã, a gente teve a cerimônia de 130 anos celebrando. Sim. E eu comentei num stories, eu coloquei uma foto de vocês e todos os ex-provedores, né? Uhum. E eu comentei lá, né? Se o seu negócio tá difícil, lidere uma entidade. É, Porque ao O seu liderar uma negócio fica entidade, bem mais o fácil. seu negócio vai ficar simples, né? De uma hora para outra. Eu acho que o grande segredo do Tchê nas outras atividades dele, ele sempre está envolvido com a entidade. Daí eu acho que deixa todo desafio de dia a dia, né, Tchê? exatamente. Mais fácil. Você fala, cara, depois você lidera uma Santa Casa, acho que liderar qualquer empresa Sem dúvida. é ficha. Sem dúvida. É impressionante a gestão do caos, a complexidade que é isso. E outro ponto, né? Tem um exercício de governança que a gente fala em outros episódios muito sobre governança, né? E a governança nada mais é de como você governa a sua empresa. E olha que lição de governança que você já trouxe aqui, né, Tchê? Isso. Que hoje você, como vice-provedor, está sempre paralelo junto ao provedor, né, o Rocha, justamente para que vocês tenham uma gestão muito mais facilitada, uma passagem de bastão, que é o que nas empresas a gente tem através da Verdade. sucessão, Exatamente. né? Isso. Então, como que é a governança no seu negócio? Como é que você faz a A bem sucessão? da verdade, a ideia é justamente essa, né? Começou já com o Bosa, né? Com o Marcos Bosa, quando ele estava na gestão da provedoria, né? Quando ele estava como provedor. Aí, quando decidiu-se que o Rocha seria o próximo, então ele também já começou a acompanhar a gestão e todas as decisões ali estratégicas da instituição, junto com o Marcos Bosa, e assim também foi feito com a passagem de bastão do Marcos Bosa para o Rocha e, consequentemente, a da vice para o Tchê, né? Ah, e Então, bom, foi aí que bom nós- ponto. Até antes de falar, então, da Santa, né, do hospital e de tudo isso, vamos falar de vocês primeiro. Como é que vocês chegaram lá? O que aconteceu? De onde você veio? De onde você veio? O que você come? Quem é você? Como Qual é que foi você a nave chegou que na caiu, Santa né? Casa? Qual foi a nave que caiu? É porque derrubou assim, isso? né, é uma instituição centenária, como a gente tem falado aqui, que tem um propósito muito forte. Eu gostei do evento hoje, né? Pessoas cuidando de pessoas. Uhum. É Legal. muito forte tudo isso. E para estar lá tem que estar conectado com isso, né? Não é simples. Né? Sim, sim. A minha história é bem interessante, né? Então, isso começou há 30 anos atrás, então foram exatamente 30 anos, né? Hoje eu também falei um pouco sobre isso lá no evento. Eu entrei na Santa Casa há 30 anos atrás, como auxiliar de escritório, para fazer cheque. Hoje um negócio que já, né? Nem existe mais, né, Tchê? Era na máquina, pelo menos, Veri? Era. Ufa. Era na máquina de cópia. datilografia. Era E uma moderno, cópia cara. para Exato. contabilidade. Isso, com Esses cópia dias- para contabilidade. Esses dias eu vi uma criança olhando uma máquina de escrever. Ela falou: Nossa, mãe, olha que moderno. Você escreve e já imprime. Você vê, é tudo.
Depende do ponto de Tudo, vista, né? tudo é relativo, Tudo né? depende Então, do vamos ponto lá. de vista. E então eu entrei na Santa Casa há 30 anos. Estive por lá, passei, né, tive a minha carreira já lá, porque eu fiquei por 5 anos, já inicialmente. Então, eu saí de lá, eu era gerente de faturamento. Então, eu entrei como auxiliar de Legal. escritório e saí quando eu estava como gerente de faturamento. Aí, eu tive a carreira na Medical, né, que eu também mudei de área, não setor de saúde, né? Setor de saúde continuei, mas eu assumi a operadora de plano de saúde e estive lá por 21 anos. E agora há 4 anos, retornando para Santa Casa com um pouquinho mais de bagagem, né, do que quando eu entrei e o que eu constituí também, né? São administrações e formas de trabalho diferente, né? A Medical, ela, apesar dela ter também o hospital, os objetivos eram diferentes, né? Então, era uma operadora de plano de saúde com um hospital. A Santa Casa, ela é um hospital geral que atende 80% de pacientes, né? Mais de 80% de pacientes voltados para o SUS, né? Então, são os municípios que são atendidos pelos credenciamentos. 26 municípios, né? São Ao 26 nosso redor. municípios hoje, né? Cada qual dentro dos seus credenciamentos, né? Os credenciamentos, eles são feitos todos de acordo com as portarias das gestões do SUS, né? E nessas portarias você define, então, quais são os municípios que você vai atender, de qual área específica. Então, por exemplo, eu tenho a ortopedia eu tenho uma série de municípios aos quais eu atendo alta complexidade, que pode ser diferente dos municípios que eu atendo para cardiologia, para cirurgia Perfeito. cardíaca. Quantas E assim pessoas, sucessivamente. quantas mil pessoas passam por lá todo mês? Todo mês são só no pronto atendimento são 16 mil Nossa. pessoas, né? Fora Só no pronto atendimento. Aí cirurgia, eu tenho né? mais 1.000 pessoas que foram por cirurgia, tenho mais 30 mil pessoas que foram para fazer exames. Então, ao todo, são mais de 50 mil pessoas que Impressionante. passam pela Como sou do instituição. comércio, né, eu posso afirmar para vocês que as lojas teriam mais sucesso lá do que aqui no centro. Se tivesse. Aliás, vamos anotar isso. Nós temos Tchê. mais Já vamos movimento colocar como lá, estratégia, né? mais movimento lá do que no centro. Talvez 50 mais mil movimento lá pessoas, que na né? Praça Toledo Barros. Não, é igual. Igual os supermercados, né? Os Ó, supermercados hoje têm Ó, implementado, acho que é uma boa Isso que eu ideia. falo, hein? cara, ó, eu falo isso, Verdade. gente. Você tá assistindo nosso episódio aqui, agora você tem um comércio na cidade de Limeira, pega a dica, cara. Aquela região lá, né? E você vê, até o Padre Alquermes hoje na cerimônia, ele disse, né, que na Santa Casa deve ter muito mais oração do que em muitas igrejas É verdade. também, né? É Ou verdade. seja, aquilo realmente é um centro de religiosidade Sim. enorme, né? Sim, Muito sim. interessante, né? E a história foi essa. Então, aí eu fui para Santa Casa, já há 4 anos atrás, né? Atendendo ao convite da mesa, provedora, né, do conselho bom. administrativo, para ver se nós traríamos ali junto, né, uma administração profissionalizante, trazendo talvez um pouco mais da experiência também de Mercado, né? outros mercados que eu tenha vivido, para nós implantarmos e trazermos melhorias ali para Santa Casa, né? E aqui um parêntese também, a Medical, que foi dita, ela foi, né, para quem nos ouve, ela foi adquirida pela Apvida e, ou seja, então quem estiver nos ouvindo, a Apvida seria a referência, vamos falar assim, Isso. do que se tornou. Sim. E é curioso, porque em termos de mercado de trabalho, a gente tem 4 hospitais em Limeira, né? Uhum, 4 hospitais. isso. Então, puxa, você tem 4 empresas para fazer recrutamento, seleção, etc. Então, é aquilo que o próprio Tchê comentou da posição da Veridiana, né? Que eu brinco com ela, né? Que ela é um ornitorrinco de olho azul, né? Ou seja, porque achar um profissional, né, para fazer a gestão, um profissional de um hospital, Sim. para você pegar e recrutar, que desafio isso, E né? a pergunta, pra quem tá assistindo, a pergunta é, né? Você tem uma posição-chave, ela tá ocupada pela pessoa Nossa. certa. E numa E esse foi o complexidade, movimento, né? Uma Sem posição-chave ser ocupada Sem pela dúvida, pessoa sem certa. dúvida. E numa complexidade tremenda. Santa É, Casa são centenas de milhões. E era importante que a gente não tinha. Tivemos alguns, né, que tiveram a posição dela, mas ultimamente a gente não tinha essa posição. E quem iria assumir? Verdade. Porque nós, por exemplo, eu estou como vice-provedor, o Rocha é provedor, mas a gente tem os nossos negócios, né?
Exato. Nós estamos lá dando uma assistência, fazendo o possível. Voluntariamente, know-how, né? né? Não Tudo know-how. podemos deixar Deixar os nossos negócios. E deixar toda muito a nossa claro, né? Irmandade tem esse problema. Perfeito. Não é verdade? Então, como é que a gente vai colocar, né? E eu estou lá exatamente por causa disso. Porque, na verdade, nós não tínhamos uma pessoa, né, que pudesse enfrentar, né, esse desafio, porque é assim que a gente tem que colocar, né? Porque você tem que se doar e deixar os seus afazeres, a sua família, uma série de coisas. Verdade. Você mesmo ouviu hoje que o Alkermes fala, o padre Alkermes fala, né, lá é um lugar de envolvimento, que você acaba se envolvendo Ah, e não vendo nem o tempo passar. verdade. É. Então, tudo isso é importante. E, dizer. tem um ponto legal aqui, né, tio? Quero que você conte também como você chegou lá, assim como a Veridiana contou, né? É. Mas já deixar um detalhe aqui, né, para quem estiver nos assistindo e talvez não saiba dessa informação, mas toda essa estrutura de mesa, de conselho que a gente citou aqui, né, é voluntariado Sem puro e exclusivo há Sem dúvida. 130 anos, né? Sem dúvida. Então são pessoas que abnegam do seu tempo, do seu negócio, da sua empresa, né, para estar lá voluntário e ajudar essa instituição, né? A Santa Casa foi concebida assim. Eu lendo a história, eu fiquei impressionado com tudo que aconteceu durante esses anos. Porque os problemas são os mesmos, as coisas são as mesmas e as pessoas são as mesmas. Eu achei muito legal você estudar a história e você moer esse livro aí Foi muito da legal. história da Santa Casa. Legal para mim. Muito interessante. Mas aí, Tia, como é que você chegou lá? Qual que é a sua Então, história aí? vocês sabem, eu fui 8 anos, 17, 18 anos de ACIL, 8 anos presidente, né? Eu estava saindo, né, da presidência da ACIL e eu era venerável da minha loja, né, da Fraternidade de Limeira, e nós estávamos conversando, né? Meu primo Marcos Bosa foi viajar e me incumbiu de conversar e tentar convencer alguém, conversar com as pessoas que a gente achasse alguém que estivesse disposto, né, a abrir, né, mão do seu tempo e se dedicar, né, à causa da entidade. Todos, eu tenho certeza que muita gente gostaria, mas não consegue no momento. Talvez mais para frente possa conseguir, né? Eu não vou dizer para vocês que eu tô com a vida mansa, não tô, eu tenho muita coisa ainda. De tédio Mas- você não morre, né, tio? Não. Mas aí eu resolvi dedicar uma parte do meu tempo, né, para estar lá junto com eles. E no dia que a gente foi sentar e conversar com o Rocha, eu me coloquei à disposição e ninguém falou não, né? Eu esperava que tu vai fazer, não, ainda não, mais para frente. e Deixa tal, pro não. próximo. Quem sabe? Cansou. Não, você fica então de vice, ele vai, porque né, já decidiram na hora. Foi eleito por unanimidade, E né, aí tio? o Marcos Bosa precisou ficar mais um ano, né? É. Ficou mais um ano, né? Ficou mais um ano e Quando foi isso, essa conexão que você chegou ali? foi há 2 anos atrás, né? 2 anos. 2 anos. Já fazem 2 anos? É mais, Já. né? 2 anos. E aí 2 toda a anos. mesa apoiou o movimento, né? A mesa, sim, a mesa apoiou e nós precisávamos de alguém para poder fazer esse trabalho, Que né? legal. Porque vamos dizer assim, a nossa entidade mais forte que existe, É. acho que na região toda. E E a como mais que é? complexa. Cidade E a mais complexa. né? E Então, a mais importante. Eu E como que entendo vocês assim. lidam mais com isso? importante. Como que vocês lidam com isso, particularmente, né? De estar à frente de uma entidade tão complexa, né? Tão sensível, que mexe com esses pontos tão sensíveis da cidade, né? Com a saúde. Como é que é para vocês? Bom, eu posso dizer que é um grande desafio, né? Eu gosto de desafio, né? Minha família, minha mulher é capaz de não gostar muito disso, mas eu gosto de desafios, né? Não, ela me apoia muito. Sem o apoio dela, eu não estaria Com em lugar certeza. nenhum. A gente podia fazer um podcast com o cônjuge e Aí- fazer a mesma pergunta, né? é isso. É. Mas um Eu acho grande. que algumas empresas vão quebrar. Sempre foi um grande desafio. E o desafio maior é conciliar o meu tempo, dos meus negócios e da minha vida com a Santa Casa, né? E eu aprendi muita coisa nesses anos, né? Eu acho importante a gente poder estar participando das coisas que fazem bem para nossa cidade, fazem bem para as pessoas, né? E a Santa Casa, né? Saúde, velho, isso É. é um negócio assim muito gratificante, muito gratificante. E tem um ponto que as pessoas que confundem um pouco ainda, a população. Uma pergunta minha mesmo agora. Hum. Existe essa confusão de achar que a Santa Casa é da prefeitura, por Sim. exemplo? Sim. Existe. E não é, né? Não.
Eu acho que assim, respondendo então a primeira pergunta, o Verdade. desafio realmente é intenso, imenso, né? Quando você, por exemplo, quando eles me chamaram, não que os desafios anteriores também já não eram fortes, né? Mas você recebe aquilo e fala, poxa, é uma instituição diferente. É. Você vai lidar ali com 300 mil habitantes de Limeira, né? Mas toda a população governamental, seja do município, seja estado, seja federal. Então, a cobrança que você tem ali e a dor das pessoas é uma dor intensa. Então, se você realmente for uma pessoa que se, com- é, 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 se dói, né? Uhum. Se me ajudem aí com um termo, mas se você realmente abraça a causa Sim. e sente o que aquilo que a pessoa está sentindo, e isso realmente, eu falo assim que sem terapia, por exemplo, eu acho que não Não dá. conseguiria sobreviver, É né? verdade. Porque você precisa de um momento onde nem sempre você vai conseguir dar conta. Nem sempre você vai conseguir entregar aquilo que a pessoa está esperando. Então, eu acho que esse é o pior desafio que nós vivemos todos os dias. É. Porque de milhares de demandas que nós recebemos, vão ter aquelas que a gente não consegue atender, né? Não consegue entregar aquilo que a pessoa precisa. Vida, por exemplo, É. né? Então, muitas vezes, isso eu acho que é o grande desafio nosso. As demandas são muitas mesmo. Isso é difícil de você lidar. Mas essa questão de você, às vezes, não conseguir entregar o que aquela pessoa espera que você entregue, eu acho que essa é a pior parte. E baita orientação à entrega mesmo, a servir, né? Servir o cliente ali no Sim, fim, porque né? às vezes a demanda chega para você e o que a pessoa quer, ela tá te pedindo uma vaga, ela tá te pedindo um atendimento, enfim, mas na verdade não é aquilo que ela tá precisando, né? É. Porque às vezes eu posso falar, olha, eu vou conseguir, a instituição consegue receber, enfim, mas a pessoa não sai de lá com a qualidade de vida que ela tinha anteriormente ou com as as formas que ela entrou. É. Então, realmente é bastante difícil isso para lidar. É. Né? Isso eu digo não só em meu nome, como também até para os profissionais que são muito mais treinados do que eu para isso, né? Então, os profissionais, por exemplo, da saúde, enfermeiros, médicos, que são pessoas que nós dizemos assim, né? Para eles, é tudo normal, porque eles, afinal, eles estudaram para isso, eles foram feitos para isso, né? E para nós pode ser um pouco mais difícil. Mas tem momentos que você nota que realmente é difícil para todo mundo, É. né? E para a família, principalmente, né? Para os entes que estão ali naquela angústia, naquela espera. Então, eu acho que os desafios maiores que nós enfrentamos lá, dentre outros voltados para a nossa vida da gestão, é esse, né? E É. essas horas se apegar no propósito mesmo é o ponto mais forte, né? Eu costumo dizer que eu tenho um problema psicológico pessoal que eu tenho sempre que controlar, que é o meu perfeccionismo. Porque se eu quiser lidar com o meu perfeccionismo, ou melhor, se eu não controlar o meu perfeccionismo e as pessoas não saírem de lá com a expectativa atendida, isso vai me detonar. É. E nem sempre, né, não é a vontade nossa que é feita, né? Então, acho que esse que é o principal ponto que tem que ser evidenciado sempre, né? Sim. E aqui você vê, né? Por exemplo, o próprio Tchê é um comerciante, industrial, né, Tchê? Ou seja, toda uma vida construída na especialidade em torno de mangueira do mais variado tipo, né? Sem Sim. dúvida. Então, um monte de extrusora, plástico, moendo, né, Tchê? Ou seja, e faz parte da vida do industrial e do comerciante o refugo, uma produção que não dá certo, Sim, uma sim. encomenda que, puxa, deu errado, Sem processo de dúvida. qualidade, devolve, Não, com aquela coisa. certeza, para eles, né? Eu brinco bastante com eles, né? Que eu falo assim, poxa, é legal, eu espero um dia eu poder emprestar o meu CPF, né? Porque eu digo para eles que eles emprestam o CPF para eu brincar, né? Então, eu brinco com o CPF deles, né? Então, e o que eu ia comentar é isso, puxa, uma coisa é o industrial, Uhum. outra coisa é, puxa, 16 mil procedimentos que quem faz erra.
É inerente ao fazer o Sim. errar. Mas um erro na Santa Casa é uma vida, não é uma mangueira, não é... Exatamente. Então, essa pressão, essa carga que existe, muito né, em função de todo e qualquer procedimento que existe, em função de todo e qualquer tratamento, isso Sim. é baita de um desafio, Sim, baita de um desafio lidar mesmo, né? E aí isso cai sobre ela e toda a administração É. que está abaixo dela, né? sim, Diretoria, É, gerência, né? nós da provedoria já temos né, temos um outro perfil, entendeu? Isso é a parte que ela está dirigindo e muito bem, fazendo muito bem. E as pessoas, você sabe, né? É difícil se agradar a todos, né? Ah, sim. sim. Mesmo Impossível. fazendo o melhor, porque lá Impossível. fazemos o melhor para todos. Uhum. E um monte de gente na sociedade é o ente querido que tá lá e ele vai tentar de tudo Sim, quanto é sempre, jeito, sempre. É. né, ter o melhor, ou É. tentar furar um procedimento, ou tentar Isso. entrar em contato com alguém. É. Exato. Então é desafiador Eu acho administrar que, tudo assim, isso, né? falando não é de fácil. governança, né, como o Bruno comentou, é a questão efetivamente, né? Então, isso que o Tchê, né, demonstrou para vocês agora é exatamente isso, né? Então, a Irmandade não existe sem a Irmandade, mas eles têm também todos os afazeres pessoais. Então, o que nós fazemos? Nós discutimos a estratégia num comitê, né, Uhum. num conglomerado de pessoas, inclusive com a Transforma Negócios, né, que nos ajuda. E dali para baixo é onde entra a Veridiana, juntamente com todo o time de médicos, de profissionais, dos colaboradores nas suas mais diversas profissões. E aí nós vamos conseguindo conduzir. E a gente tenta ao máximo possível, né? Quando eles dizem aí, não, mas está fazendo, a gente tenta ao máximo realmente levar o menos possível para eles, né? Claro. Eles participam da estratégia, a mesa, o conselho recebe todo o nosso feedback pelo menos uma vez por mês. A provedoria está com a gente ali todos os dias praticamente, eles se envolvem até mais do que a gente até reconhece essa questão deles se envolverem bastante Fazem mais que o combinado, né? mais que o combinado, obviamente que em alguns momentos isso é necessário, e a gente tenta aliviar para eles o máximo possível, né? E conduzir, obviamente, como eles também sonharam que fosse conduzida essa instituição, né? Essa grande empresa, né? Então, e a gente estava falando, a Santa Casa, ela não é da prefeitura, né? E eu não estou falando só de Limeira, a gente está falando aqui do Brasil, né? Isso. A Santa Casa, ela é uma instituição particular, ela é uma Privada, empresa privada, né? filantrópica, Filantrópica, Filantrópica. sem fins sem lucrativos. fins Exato, lucrativos. exato, né? E as Isso. pessoas às vezes não sabem disso, né? Ainda a população ainda acredita muitas vezes que a Santa Casa é da prefeitura, por exemplo, né? Isso. Então não é assim, na verdade é um acordo, existe um contrato entre a Contrato. prefeitura Nós chamamos de contrata. convênio, tá? É o Convênio, termo. É perfeito. um convênio Explica pra gente. Eu explico. Então, assim, existem as instituições, né? O federal, o estadual e o municipal. Então, o contrato do federal, ele é feito com a prefeitura. O estado também, ele reporta também os seus recursos para a prefeitura, mas a prefeitura contratualiza com a Santa Casa, com a Humanitária e com outros N serviços que temos na cidade voltados para a saúde de rede pública. Ou seja, a Né? prefeitura poderia, se tivesse 10 hospitais aqui na cidade, por exemplo, a prefeitura poderia contratar qualquer um hospital para atendê-la. Sim. Pode, Né? Atender pode. Ela faz. Claro o que município, né? temos as regras, como eu Claro, disse, de claro. credenciamentos, né, que são as portarias que devem ser atendidas, mas é um conjunto. Nós dizemos assim, ninguém é igual casado mesmo, né? Se você casou, você não vai vender o imóvel sem o cônjuge assinar. É a Exato. mesma história. Perfeito. Então, a prefeitura faz esse convênio, né? Então, traduzindo para ficar mais simples, o convênio ele é feito com a prefeitura de Limeira. Ali nós estimamos já um plano de trabalho sobre todos os serviços que estão sendo contratualizados, todos eles, lógico, que respeitando as devidas portarias de credenciamentos do SUS. E esse recurso ele vem via município e o município repassa mensalmente para a Santa Casa para fazer todo esse O atendimento. federal vem
para o município, o Isso. estadual vem para o município, De município e do escola. município é distribuído. Mas nem sempre foi assim, né? Há 130 anos atrás não Não, foi Não, assim. não. Nem Então, tinha, como nem, nasceu? não existia Exato. SUS, não existia Então, a Santa Casa. IANSP, uma Exato. coisa assim. Como é que foi então? 130 Não, anos atrás, dia é 17 de fevereiro de 1895. 95. Mas um pouco antes, até é uma. A história é bem bacana. Porque em 1893, o estado de São Paulo estava sendo assolado por uma pandemia de febre amarela, varíola e alguma coisa relacionada à bexiga. Devia ser alguma doença. E esse pessoal tinha que ficar isolado em algum lugar. E Uhum. não tínhamos isolamento porque nós não tínhamos hospital em Limeira. Então a Confraria da Boa Morte cedeu à Igreja da Boa Morte, aonde as pessoas ficaram isoladas lá, assim evitando o maior alastramento dessa pandemia na cidade. E aí que foi que sensibilizou, né, os agricultores, né, que eram capitaneados, né, pelo coronel Antônio Mariano da Silva Gordim, né, que era um grande agricultor do estado de São Paulo. Ele tinha aqui a Fazenda Caieira, mas ele tinha outras propriedades em Pirassununga, em Ribeirão Preto. Ele era um agricultor já, assim, não só de Limeira, né? E Limeira era muito forte nisso na época Limeira, mesmo, né? não, nós tínhamos a nossa economia era agricultura, Era não agricultura. tinha outra economia. Eu acho que nem energia elétrica devia ter. Se tivesse, estava muito precária, porque Limeira não tinha 70 anos, né? Verdade. No final dos anos 1900, 1800, né? Devia ser assim bem precário, né? Porque Limeira por muitos anos foi precário, né? Muitos anos foi precário. Mas graças a Deus isso aí passou. E então o que aconteceu foi isso. Aí juntou-se vários agricultores da cidade, né? Então conseguiram a doação de um terreno ali na Visconde do Rio Branco, né? Que era um quarteirão, né? E de um agricultor da cidade, e foi construído então um hospital que já não chamava Hospital Santa Casa, era um hospital que você faz o isolamento, um hospital de isolamento, porque precisava isolar esse De pessoal. campanha, como se fosse um hospital de campanha. Isso, mas já era uma construção meio precária, mas já era. E daí a coisa andou, foi embora, né? Outros agricultores, né, entraram, né, juntos, né, Uhum. com tudo que estava acontecendo, e passou a dar. Pra você ter uma ideia, Limeira teve duas pessoas assim muito importantes, né? Dois médicos assim de renome, né? Antes do final do século, né? O doutor Adolfo Lux morou aqui em Limeira e ele tinha um consultório onde ele atendia as pessoas. E ele trabalhou na Santa Casa durante um tempo, até a passagem do século, né? E ele já estava escrevendo toda aquela tese dele de como determinar, né, a febre amarela e como combater a febre amarela. Que legal. E depois dos anos 1900, nós tivemos o doutor Antônio Cândido de Camargo, né? Que é uma pessoa, um médico que trabalhou aqui no nosso hospital e também ele que montou o primeiro centro cirúrgico. Ficou 16 anos na nossa cidade. E ele é referência nessa área ainda é referência, né? Porque o Hospital AC Camargo em São Paulo, na área de câncer, né? Ele é uma pessoa que trabalhou bastante e conseguiu, né, evoluir bastante a nossa medicina aqui no Brasil. Então, independente disso, nós também tivemos algumas pessoas, né, alguns médicos, né, que trabalharam na nossa Santa Casa gratuitamente. Então, veja bem, naquela época nós não tínhamos dinheiro para ter um hospital e não tínhamos dinheiro para pagar o médico, né? Interessante. Então era capitaneado pelo Dr. Zacarias Fernandes Vinha, esse era o médico principal. E os seus ajudantes eram Fabrício Vanpré, Norberto de Campos Freire e Humberto Ambrusti. Todos trabalhavam gratuitamente na Santa Casa. É legal saber o nome por detrás da rua, né? Exatamente. Não,
E aí tem uma história, tem um fato engraçado agora que depois veio o Dr. Veloso. Alguém sabe o que é o Dr. Veloso? Não, O Dr. Veloso foi eu um não médico sei. que trabalhou muitos anos na Santa Casa. E eu me lembro de vir aqui em Limeira, finados, e ir lá no cemitério, e minha mãe fala assim: ah, vamos lá no túmulo do Dr. Veloso. Olha E só. quem é o Dr. Veloso, mãe? Ah, é um médico que ele fez muito, curou muita gente e hoje ele é milagroso. E você ia no túmulo dele, tinha assim um monte de velas acesas e gente orando e Raul, você pedindo. nunca foi no Viu? Dr. Veloso? Doutor- Eu nunca fui. Vou Então, ter que ir lá também. você vê que É. interessante. Então, Vamos ver se resolve umas a coisas história mesmo. tá Nossa, lá, a eu já fui história tá muitas lá. vezes. É? A minha Você mãe tá também me vendo? levou. Olha só. Viu só? Avó. E nós tivemos, né, também, fora o Dr. Veloso, tivemos outros médicos, né, que também trabalharam, o Dr. Mercadante, que era muito conhecido, né, o Dr. Lauro Corrêa da Silva, também muito Tem conhecido uma na avenidinha cidade. com o nome Esses já dele. são É. mais Sim. recentes, né, é uma avenida Pequenininha. pequena, É né? uma avenidinha. É. É uma pequena avenida. Então, esse pessoal, né, esses médicos, sempre foram médicos também que eles viviam, mas você sabe como é que o médico não ganhava dinheiro, né? Ele ganhava laranja, café, galinha. Fome ele não passava. Passava Né? fome, não. Mas dinheiro mesmo não ganhava, né? Meu sogro sempre falava, né? Ninguém vendia um cacho de banana, ninguém Verdade. vendia uma verdura. Trocava, né? Então, e não tinha, ninguém comprava, né? Escambo, né? Era Escambo. escambo Então, ainda. tudo isso foi acontecendo na nossa cidade, né? São Que legal, 130 né? anos, né? E esse prédio, porque você falou que foi primeiro na Visconde Rio Branco, mas e o Isso. prédio onde é hoje? Então, o prédio onde é hoje, quando foi fazer o loteamento da Vila Cláudia, né? O Meto, ele falou assim, ó, vamos doar um quarteirão para Santa Casa de Limeira. E aí foi reservado aquele quarteirão para gente. E eu me lembro, né, que quando foi loteada a Santa Casa, né, você tinha Antônio Meto que saía lá e já tinha aquele esqueleto, né, daquele prédio arredondado, né? Ficou muitos anos lá, né? Só o esqueleto dele, né, ficou fechado, porque não se tinha dinheiro, né? Era muito difícil, você não tinha verba do governo, né? Ou vinha tudo ou não vinha nada, né? Não tinha um meio termo, né? Manda um pouquinho de Interessante. dinheiro lá para Limeira para dar uma sequência no hospital dele. Não tinha essas coisas. Ou vinha tudo ou não vinha nada. Então demorou um pouco, né? Que começou, eu acho que começou antes dos anos 60, ou logo nos anos 60, mas foi em 1975 Puxa vida. que foi inaugurado aquele prédio, então. E é onde está até hoje, E é né? onde está Sim. até hoje. E Duro tem que mais um detalhe. quarteirão não tá dando mais, né? Não, e aquele prédio estava vazio, né, na época, estava vazio. E aí precisava levantar o dinheiro para Ocupar ele, pra Ocupar o colocar coisa prédio. dentro dele, né? porque o que você tinha aqui embaixo não dava, né? Não fazia frente. Então Mas- foi uma luta, né? Foi uma luta. É por isso Aqui, que no mostra, começo... mostra depois a capa do livro. Ah, é verdade. Porque esse livro é Pra muito câmera ali, ó. bonito, né? Aqui, ó. Santa Opa, Casa de vai- Mais Misericórdia. pra cá. Esse foi o... Eu não sei pronunciar o nome dele, mas José Eduardo... Como pronuncia, Tchê? Reflinger? Como que é? Reflinger. Isso. Mas ele é mais conhecido Toco. como Toco. Mas Isso. esse é um livro que foi feito já há alguns anos, mas é bastante interessante, porque tem muita história, né? O Toco é um historiador fantástico. da Muita nossa história, cidade, muita né? história. Sim. E assim, né? Olha, nesse pouco espaço de tempo, apesar de a gente não estar mergulhando detalhadamente em estratégias de negócio em si, porque acho que nem cabe. Tamanho é essa história e a beleza dessa história. aqui Depois de da- 130 anos, né? É. Tem que falar, tem que falar da Mas história. assim, né? tem um ponto importante. Olha quanta transformação que essa Isso. casa passou Sim. ao longo desse E tempo. baseada E em essa- propósito. Nossa, Exato. Aí Isso- você vê que a cultura é a essência da estratégia aqui mesmo, que eu né? queria chegar, sabe? Então, para você que está empreendendo e tem sua empresa de 1, 2, 5, 10 ou 20 anos, né? Sempre dá para transformar, sempre dá. Sim. Né? Como a Sempre, Santa Casa sempre. e de repente alguém está aí falando, poxa, mas o meu ramo é muito difícil. Poxa, vamos dizer que o ramo da saúde municipal é fácil, né? Então, olha que história magnífica. Não, e é como eu costumo dizer, né? Nesse aspecto, eu digo sempre que toda a estratégia e tudo que foi decidido, que pode ser bom ou ruim hoje, a gente sempre tem que pensar que eram as condições e era o que se tinha
naquele momento. Verdade. Exato. Porque a Contexto. estratégia é bem isso, né? Exato. É o contexto do momento. Então, às vezes, de repente, você pega hoje e fala assim, isso não só nas empresas, mas na vida, né? Perfeito. Por vezes nós falamos assim, nossa, mas por que que eu decidi isso? É. Porque lá atrás isso fez todo sentido. Exato. Hoje pode não fazer, ou poderia ser tratado de uma forma diferente. Exato. Mas hoje é mais fácil de nós termos ações diferentes, Sim. né? Mas a estratégia que foi montada e que foi decidida lá atrás, ela tinha ali os seus objetivos e com certeza os seus momentos de decisões foram voltados para o contexto, né? E acho que um ponto muito legal já dessa. Considerando que são 130 anos, eu vou falar que é da história recente, Sim. essa transformação aqui, que é o Frei Galvão. Sim. É uma transformação dentro da estratégia do negócio, né? Você Uhum. cria uma nova unidade de negócio, É vamos baita assim inovação, dizer. né? É Uhum. uma inovação, né, considerando todo o contexto, Sim. né? E aí ele chega para ser um plano de saúde, né? Então fala um pouquinho mais para a gente o que é o Frei Galvão hoje, como que ele se relaciona com a Santa Casa e como que isso beneficiou estrategicamente a empresa Santa Casa. Uhum. Vou falar então um pouquinho até de história, tá? Bora. 1998, eu ainda estava na Santa Casa, ainda no meu primeiro momento, né? E foi quando foi lançado, então, o Santa Casa Saúde na ocasião. A Medical, né, voltando a falar um pouquinho da Medical naquela ocasião, ela era praticamente, a Unimed já estava também na cidade, mas ela era a grande detentora das grandes empresas aqui A de Medical. Limeira, a Medical, isso. E a Unimed, ela veio mais forte, trazendo toda a metodologia de trabalho delas voltada para a pessoa física, e a Santa Casa, e a Medical, ela foi um braço, voltando ainda um pouquinho mais na história, o seu Simone, que era um dos provedores na ocasião, ele é que fez com que eles vissem a dificuldade que eles tinham, os empresários tinham na ocasião, para atendimentos ambulatoriais para os funcionários das grandes empresas. E aqui nós estamos falando de Freios Varga, Fumagalli, Invicta, Prada, Empresas tá? enormes. Então, na empresas época, né? grandes, que foram as 5 empresas que foram a formadora da primeira carteira da Medical. E aqui, só rapidinho para quem tá ouvindo, a Varga virou TRW, que virou ZF. Exato. A Fumagalli é IOSP, E virou Maxion, né? Maxion. Rockwell. Rockwell, Fumagalli e Isso. agora Ma- IOSP ou Maxion. Isso. Então, assim, é desse tipo de empresa que a gente tá falando. Acho que só a Varga chegou a ter mais de 5 mil. 6 mil? 6 mil. Então, perfeito, só para contextualizar. Então, a história dos planos de saúde em Limeira começou dessa forma. Porque tinha-se a Santa Casa, mas os ambulatórios que você tinha na rede pública não eram suficientes e as empresas sofriam muito em relação a ter os seus turnover de empresas, as famílias às vezes ficavam doentes, os filhos dos funcionários precisavam de atendimento médico, e foi assim que surgiu, né, na ideia inovadora do seu Simone e do senhor Adilson, na ocasião, que trouxeram essa forma de plano de saúde para a Limeira. Legal. E aí, essa parceria foi, então, a Medical, ela oferecia o serviço para a parte ambulatorial e a Santa Casa fazia todo o atendimento direcionado para pronto-socorro, pronto atendimento e a gestão de internações, cirurgias e tudo mais. Então, quando surgiu Santa Casa Saúde, por exemplo, foi uma estratégia já da Santa Casa na ocasião, com a vinda, né, ou já tornando-se mais concretizado a Unimed na cidade, a Medical que já possuía também o seu mercado definido, e sobrou ali um pedaço do mercado que estava, eu não vou dizer desinteressante, mas ele estava meio ainda Não tinha ninguém focado nele. isso, Travou sem o isso, foco, né? E era um público bastante interessante. E aí surgiu, então, o Santa Casa Saúde, que foi justamente direcionado para esse público. Foi uma parceria da Santa Casa, de novo, com a Medical. A Medical, na época, continuou dando o suporte da parte
ambulatorial, então toda a rede de médicos da Medical fazia o atendimento ao cliente do Santa Casa Saúde também, e a Santa Casa assumiu toda a parte de internações. Legal. Então, foi assim que acabou surgindo Olha, o Santa Casa Saúde Vai ter exemplo de em parceria 1900 estratégica, né? Demais, em cara. 1998. Exato. E lá estava a Veridiana. Essa ocasião foi quando eu assumi a gerência de faturamento, porque a gerente de faturamento da ocasião, ela assumiu o Santa Casa Saúde. Que legal. Então, Aqui uma cesta de lições estratégicas. Primeiro, como você disse, parceria estratégica. Verdade. Como é que eu me junto com alguém que está aqui do meu lado para criar de repente, um novo produto ou, no caso aqui, isso. para atender um determinado segmento de clientes ou de pessoas que tem um problema, mas ninguém está percebendo aquilo. E é uma Exato. coisa que em empresas como comércio, indústria, normalmente vai ter aquele estigma do concorrente e não vai se falar, não vai se juntar. Isso. E no caso da saúde é tão complexo o desafio que ou você colabora com quem está do lado, ou Ou senão, todo mundo morre. ou todo mundo E morre. para a Santa Casa era muito importante também essa fatia, por quê? Porque era uma maneira de trazer recurso para a instituição. Então, lá atrás, né, já iniciava-se as dificuldades do SUS, elas sempre foram né, em carreira. Então, lá atrás também se tinha essa dificuldade. Foi, então, uma forma, dentre os credenciamentos que a Santa Casa fazia, que foi aí que a Santa Casa começou a fazer também a ampliação dos serviços todos. E aqui um parênteses, veria até assim, porque muito se fala quando é sem fins lucrativos, né? Uhum. E eu acho esse nome tão infeliz, porque parece que não pode e não deve ter lucro. Eu tinha certeza que você ia abordar essa pauta. Sendo que não se mantém prédio, Não. não se mantém estrutura, não sai dessa estrutura que tinha antes para um prédio moderno, não se revitaliza a infraestrutura sem lucro. Perfeito. Então eu não tenho finalidade de distribuir lucro, Isso. mas é vital que eu tenha resultado positivo para poder reinvestir na estrutura. Porque A questão é que eu deveria não ter finalidade de distribuição de lucro, ou seja, isso. ninguém aqui se beneficia do lucro que a entidade dá. Exato. O lucro Tem que ser precisa pra ela ser mesma. revestido no benefício social que ela gera. Perfeitamente. Então é bem interessante quando a gente vê o Frei Galvão tendo resultado. Muitas vezes eu vejo, né, pessoas confundindo, até da esfera pública, que deveria ter conhecimento direto sobre isso. Acho que eu posso falar, talvez vocês não. Mas, ou seja, pessoas que muitas vezes falam, poxa, o Frei Galvão tá tendo resultado, mas e aí, né? Isso daqui tá indo para onde? Tá indo para financiar o prejuízo que muitas vezes o SUS gera, porque a conta não fecha. Isso. Então, é fundamental ter uma empresa aqui que gere resultado para financiar o restante. O ideal seria que as duas dessem resultado positivo Sem dúvida. e esse resultado fosse reinvestido na nossa comunidade, na nossa sociedade. Porque se a gente pegar a missão mesmo da Santa Casa, ela vai além do tratar a doença na instituição. Ela gostaria de levar saúde para a população como um todo. Sim. Mas sem Perfeito. resultado positivo, esquece. Não há o que se fazer isso. Não. Então, só esse parênteses, porque muitas vezes um dos melhores investimentos que o empresário local pode fazer na nossa cidade é adquirir um plano do Frei Galvão para sua empresa. E não falo como publicidade. Eu falo que se o empresário sofrer um acidente, acontecer alguma coisa, esquece o plano que você tem. Você vai parar na Santa Casa. Então, se cada um que estiver aqui quiser o bem da Santa Casa, o bem da nossa cidade, 26 cidades irmãs na região, invista no Frei Galvão, invista na instituição. Eu vejo que é até nosso dever, em termos de cidadania mesmo. Enfim, me empolguei aqui. Devolvo para você em termos de plano. Mas então é um contexto, né? foi aí que surgiu, né, o Santa Casa Saúde e foi voltado para esse público. Então, foi um público muito importante e foi de lá para cá, tendo a sua ascensão. Então, esse plano foi crescendo, até que quando ele tomou já as suas próprias rédeas, aí acabou separando aquela parceria, né, com a Medical, e o Santa Casa Saúde tomou as suas curvas próprias, fez a sua própria rede credenciada, e assim sucessivamente Ganhou corpo, tornou-se né? isso, Ganhou corpo. Quando que tornou-se ele virou o Frei plano. Galvão? Quando que veio esse nome? Poxa, o ano você vai me Ah, mas quebrar a época, agora, em que mas momento que acredito foi? aí que eu acho que foi quando realmente quis tirar um pouco dessa parceria, dessa questão que entrou junto com a Mostrar que Medical tinha vida e que própria. ele tem a vida própria. Legal. Eu não sei exatamente o ano Perfeito. não, mas deve fazer aí
sei lá, 15 anos Legal. aproximadamente. E a gente estava falando, né, que ela continua se modernizando, a gente olhou bastante aqui para a história, né, É, e o olhar para frente, porque, por exemplo, né, hoje mesmo no evento que nós tivemos, falamos de um dos equipamentos que está chegando agora para ser instalado, então tem um monte de modernidade, de inovação que está acontecendo agora para o futuro de 1, 2, 3, 5 anos para frente, né, para uhum, continuar servindo a população adequadamente, com sim. muita coisa aí. Ó, Então, o que está hoje nos planos? Como que a Santa Casa está olhando no daqui para frente? Tá chegando brinquedo novo, né? é, Tá. Tem um brinquedinho novo tem um chegando aí. brinquedo novo que já chegou. É verdade. Só que não está funcionando ainda, né? Mais uns 30 dias. Bom, em primeiro lugar, eu acho que se dependesse da gente, vocês podem ter certeza que a gente ia avançar e bastante na modernidade. Mas não depende só de nós. Como a gente tem 80% de serviço SUS, muitos procedimentos o SUS ainda não, não paga, vamos dizer Não assim. fecha a conta. Não, então, nós não teríamos como estar fazendo. Eu vou dar um exemplo para você, né? Fazer cirurgias, né? Como é que é? Cirurgias pelo é, Endoscópicas? Por não, vídeo? não, não, por vídeo. Não, Robótica, robótica, Ah, as robótica. robóticas. Ok. Fazer cirurgia robótica. Aham. É um investimento caro? Sem dúvida. Não é barato. Só que assim, o dia que você colocar um aparelho de robótica, todo mundo só vai querer fazer por robótica. E o SUS não cobre. Exato. Então, nós até gostaríamos de estar pensando na robótica. E vamos um dia ter, com certeza. Mas agora não é hora. Tem É. que respeitar o contexto. Há um Exatamente. momento Então, certo Às pra vezes as pessoas isso. falam, né? O que o Tia tá colocando é que a gente discute muito isso, que é assim, poxa, nós teríamos condições de repente, buscarmos emendas, buscarmos recursos e trazermos um equipamento desse. Só que o que nós dizemos, que não basta também você só trazer a nova tecnologia, ela tem que ser sustentável. É. Então, hoje é a questão onde nós estamos batendo mais. Então, trazer um equipamento como o da radioterapia, por exemplo, vocês vejam que foram feitos vários estudos e não foi uma decisão simples. Né? Uma decisão que demorou, lógico, por conta dos processos burocráticos, sim, mas um dos itens que fez com que se protelasse tanto a vinda dessa nova máquina, além do alto investimento, obviamente, é realmente a sustentabilidade da máquina. Verdade. Né? Por Foram quê? 6 Porque eu anos. preciso depois trocar uma peça que vai quebrar, Sim. né? Eu preciso fazer uma manutenção preventiva, porque senão ela para. Se ela parar, eu não tenho a segunda máquina, as pessoas não podem aguardar sem fazer as sessões. Então, tem uma série de situações que você tem que ter no seu gatilho na hora de decidir sobre trazer ou não essa tecnologia. Porque senão, depois, se você também não conseguir sustentar essa tecnologia, você acaba piorando o que você tinha. É todo um estudo de viabilidade mesmo. É. né? Esse é o grande Complexo. desafio nosso. E aí, Altamente para complexo. mim, né, primeiro que me cabe a dura tarefa de encerrar um bate-papo tão gostoso quanto esse. Eu acho que a gente vai ter que marcar o segundo, terceiro, para verdade. continuar essa história. Eu acho que pelas minhas contas, dos 130, a gente chegou até os 70, 80, então tá faltando Eu nem alguns nasci aí. ainda, então. Mas assim, né, falando sobre a máquina muito brevemente, olha que interessante, né? Graças a todos aqueles que passaram, que você citou o nome, né, Tchê, mas dúvida. até outros que você não citou, porque não Sim, caberia aqui, Sim, sim. eles olhavam para o futuro, Sim. para que a Santa Casa chegasse no 130 que tem hoje. Com certeza. E que bom que hoje a gente continua tendo pessoas como vocês, como todo o restante da mesa, como os funcionários, os médicos, que continuam olhando para o futuro. Chegamos aos 130, só que vamos olhar para frente agora e projetar os próximos 130, né? É essa analogia que eu faço quando cada decisão ela foi tomada acertadamente à sua época. Exatamente. Cada Tomando coisa- todo o cuidado que precisava naquele momento, como esse Perfeitamente. do equipamento. Afinal de Sim. contas, como o Raul falou, a gente está falando de vidas, de pessoas, de seres humanos, né? Quando acontece um erro, não é um produto que foi jogado fora, é uma Não. pessoa, é um ser humano, é uma vida que tem uma família, que tem toda uma história. Então, tudo isso tem que ser muito respeitado e é o que me faz cada vez mais admirar o trabalho da Santa Casa, admirar o trabalho de vocês, que são abnegados
para entregar tudo isso, né? Já estou fazendo até uma mensagem final aqui, ó. É, Mas mais uma vez, gente, é agradecer. Obrigado, obrigado a você. não só por estarem aqui hoje, é por isso, mas também muito obrigado pelo que vocês fazem pela Santa Casa de Limeira e contribuem para a cidade, né? Com a saúde da cidade. Raul, quer deixar uma mensagem? Mas acho que passar com a palavra do Tchê e da Veri, eu comento no É. fim. Eu só queria fazer um complemento, né? Hoje, na nossa comemoração, eu fui conversar com os ex-provedores e disse a eles, né? Muito obrigado. Hoje estamos fazendo 130 anos graças a vocês. Isso é maravilhoso. É. Exatamente. E se vocês perguntarem para mim, o que você acha, o que vocês fizeram, eu vou dizer, vocês fizeram tudo o que está acontecendo agora. E eu espero, né, se um dia eu chegar a ser provedor, poder também lá na frente alguém falar, olha, obrigado, o que está acontecendo agora foi que você plantou e ajudou a criar. Porque, na verdade, é isso aí, né? Um provedor falou assim, na minha época não tinha dinheiro nem para pagar a folha, entendeu? Na outra teve Baita dívida. desafio, né? A dívida que foi formada foi na do outro. E assim vai. Infelizmente, né, é que eu falei para você, nós gostaríamos de estar lá no futuro, né? No ano, né, do ano do Jackson, né? Que era o ano 2000, né? Que já foi. Já foi. Já foi. Mas devagarzinho a gente vai chegando, né? Legal. Muito obrigado, viu? Foi Nós que um prazer agradecemos enorme estar muito. com vocês aqui. É. Veridiana? Eu também, né, gostaria de agradecer. Eu acho que esses espaços são extremamente importantes, até para a gente poder reviver um pouco das histórias, né? Legal. Eu até por conta de tudo que eu estudei e para fazer hoje o meu testemunho na nossa comemoração, eu acho que isso traz realmente uma novela para a gente, né? Você faz a recordação como um todo. E eu acho, como o Tchê colocou aqui dos provedores anteriores, né? Eu dei um abraço no Dr. Vicente, que foi o provedor da minha primeira vigência na Santa Casa, e o segundo foi o Marcos Zacaria, que já não está entre nós, mas também fiz os cumprimentos à Márcia, e eu acho que isso é realmente muito importante. São fases que foram vividas e que têm que ser sempre muito bem evidenciadas, cada qual dentro da sua, né? Um estava sem dinheiro, o outro estava pegando a dívida, o outro, né? E assim é a história, né? E nós precisamos viver desta história para justamente usar a história e trazer novas decisões para frente, né? Eu acho que é sempre só o memorável que vai se tornando real, né? Muito bom. Você vê, né? Transforma. A gente começou com o Didi, daí o próprio Marcos Bosa, daí junto Sim. com a Veridiana, né? Agora o Rocha, logo mais o Tchê. E é interessante que a minha esposa Maria atuou por um bom tempo na Santa Casa, por 7, 8 anos. E esse sentimento de propósito que o profissional da saúde tem é muito fora do comum, né? Do que a gente encontra, né? E eu lembro que ela dormia com um quadro da Santa Casa do lado da cama, no criado mudo, assim. Eu falava, é um barato, né? É a única profissão que eu vejo que a profissional trabalha com um quadro da instituição do lado do criado mudo. Você fala que... E foram as outras meninas que deram, né? Então, o que fica pra mim aqui é que realmente, né, independente de qualquer estratégia que a gente bole, tudo isso é importante, facilita, é o nosso ofício, mas 130 anos, né? O valor que tem isso. E quem não dá valor para a história, ela não tem a permissão de construir um futuro, né? Sem E dúvida. o que a gente viu hoje foi uma grande valorização disso tudo, dessa história e dessa maravilha, de milagres realmente que já aconteceram na nossa cidade, na nossa comunidade, graças a tudo isso. Com Então, certeza. reforço aqui o agradecimento pela vida de vocês, de todos que atuam lá, de todos os voluntários, profissionais, parceiros, por realmente esse milagre diário que vocês entrega, fazem né? acontecer. Eu gostaria só de fazer o complemento, que é agradecer a vocês dois,
e toda a equipe da Transforma, que vocês sabem, eu falo isso todas as vezes que nós nos encontramos, e o quanto é importante, porque para nós, por exemplo, não basta só eu ter o meu conhecimento, todo o meu time ter o seu conhecimento, mas é imprescindível os momentos onde nós paramos para fazermos as estratégias, para discutir os andamentos, para falar sobre os indicadores, Sem dúvida. demonstrar isso para a mesa provedora. Então, esse é realmente é o pulo do gato, né? Eu preciso de vocês, vocês sabem disso, eu falo isso sempre, né? Eu preciso que vocês estejam conosco para que nós consigamos fazer o desdobramento. Aquela história de olhar de fora para dentro, né? Então, eu acho que esse olhar é importante e eu agradeço de novo. Obrigado. Da nossa parte fica realmente esse profundo respeito e admiração por vocês, Verdade. né, dessa instituição centenária, mas a vocês também, CPF, né, não só a vocês, a todos os médicos que ali atuam também, os profissionais, e que felicidade saber que vocês continuam valorizando com muita diligência esse olhar para a estratégia da companhia, para a sua cultura e para a sua governança. O quanto nós pudermos fazer parte dessa história, nós estaremos sempre à disposição. Para a gente é uma alegria gigantesca também. Uma honra. E mais uma vez, muito obrigado. Se você esteve com a gente até aqui, muito obrigado também. Que essa história toda possa ter te inspirado, principalmente se você é dono de uma pequena, média ou grande empresa como é a Santa Casa. Que você possa fazer todas as transformações que o seu negócio precisa com a mesma coragem que essas pessoas tiveram um dia. E se quiser mais saber sobre a gente, como eu disse, é só acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.